Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Figueiredo de Souza. Falo da cidade de Goiânia, Goiás, onde hoje acordamos com míseros 18 graus. Chuva e um ventinho um tanto quanto gelado. Por que eu tô falando isso? Porque Goiânia não faz frio. E há quem diga que é o inverno mais quente do Brasil. Mas nós já deixamos isso para trás, então vamos em frente. 7h18 da manhã, neste momento que estou gravando este podcast. E eu abri esse microfone completamente sem nenhuma pretensão. Eu sinto há muito tempo que eu quero fazer alguma coisa para a internet e eu sou dominado por uma força que não deixa eu agir de jeito nenhum. Acabo que tenho meu Instagram, faço minhas gracinhas, meus vídeos, meus stories, meus reels, mas não tenho a mínima paciência de dar continuidade ou de querer uma audiência para aquilo que eu venho fazendo há muitos anos dentro dessa plataforma. 90% do conteúdo que eu consumo atualmente, ele vem do YouTube. Então eu sempre pensei em fazer algo para essa plataforma. Quando eu me vejo de fora, tentando buscar algo para produzir um conteúdo, eu sempre me espelho naquilo que eu mais gosto de consumir. Ou seja, atualmente são os podcasts, são os programas de humor, esses que muitas vezes você nem imagina o que vem pela frente e simplesmente sai uma pérola da boca de algum convidado, ou sai aquela história enfadonha, como diria o eterno guru. Então isso me faz dar muita risada, isso me prende a atenção e eu penso sempre, por que não fazer alguma coisa do tipo? E acabo depositando toda a minha energia em cima de alguma outra pessoa que precise me complementar. Quando na verdade, todas as pessoas que convivem comigo sempre falam: Rodrigo, você precisa fazer algo para a internet. Você precisa colocar a sua cabeça para funcionar, usar dessas habilidades que você já tem, que é difícil para muita gente. Faz alguma coisa. Alguns dão até ideia, outros se propõem a ajudar, mas na verdade eu sempre me pego procrastinando. Essa é a grande verdade. Sempre deixo para depois, acabo sempre protelando aí alguma coisa que venha na minha mente. Eu não sei se vocês notaram, mas não que eu ache isso, né? Isso são as coisas que eu escuto ao longo da minha vida, que a minha voz é uma voz de locutor. Eu não creio que seja uma voz de locutor. Eu creio que a entonação a qual eu utilizo muitas vezes pode dar essa conotação. Pode dar assim a entender que eu faça ou que eu trabalhe com alguma coisa do tipo. E ouvindo isso, eu comecei a fazer algumas coisas ao longo da minha vida. Eu faço uma brincadeira há muitos anos com amigos meus e isso se intensificou ao longo, na medida que foram crescendo as plataformas de comunicação, como o WhatsApp, por exemplo. Então, antigamente a gente tinha um MSN, onde a gente trocava palavras e áudios com pessoas, com uma pessoa, né? Hoje em dia você tem os grupos, então isso, a tua audiência ali se torna mais engraçado, se torna mais divertido você brincar muitas vezes num grupo. Então, eu fui escutando esse tipo de coisa, de que eu tinha voz de locutor e tudo mais. Então eu peguei e comecei a fazer algumas locuções do tipo bem bregas, assim, é, bem simples, né? Do tipo, se era aniversário de alguém, falava bom dia, feliz aniversário. E aí ao longo do tempo, né, eu fui
imaginando como é que poderia ser mais engraçado isso, eu comecei a colocar algumas trilhas sonoras no fundo, né? A que eu mais uso hoje em dia, isso já tem, sei lá, tem mais de 10 anos que eu faço isso, brincando. Eu coloco a música do Kennedy, aquele saxofone solo, que muitas vezes lá no passado, quando eu era jovem ainda, que eu ia naquelas festas de 15 anos, que tinham aqueles clipes, aquelas entradas das meninas, eram as músicas mais utilizadas. Hoje em dia é muito brega você escutar tudo aquilo e imaginar que aquilo um dia aconteceu. Então eu peguei essas músicas, a maioria do Kennedy, ou aquelas bem românticas, estilo Love Songs da década de 90, coloco ao fundo e sempre faço uma mensagem 99% das vezes improvisada para alguma pessoa. Eu vou até depois deixar um áudio para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, mas é basicamente isso, uma trilha sonora no fundo e eu com uma voz de locutor brega no fundo dizendo: parabéns pelo seu aniversário, parabéns por esse dia tão especial, e algumas outras cositas más que eu acabo por conhecer a pessoa, né? Acabo fazendo ali um improviso com base nas informações pessoais que eu tenho sobre ela, dizendo que talvez a pessoa não está mais tão jovem, ou que o tempo castigou, né? Hoje não mais tão novinha, hoje não mais tão viril para os homens, enfim, esse tipo de brincadeira sempre rola e sempre rolou. Então esse foi a minha primeira conexão com alguma tentativa de fazer alguma coisa para a internet. Então eu acabei criando uma página no Instagram chamado Locutor Raiz, né, e fiz alguns conteúdos, algumas narrações bem nessa linha, porque é o que eu escuto que dá certo, né? As pessoas me falam que isso é engraçado, que acabam caindo na risada e tudo mais. Então eu achei interessante criar essa página e pedi ideias de algumas locuções, fiz alguns pequenos vídeos, breves vídeos ali. O pessoal acaba gostando, mas eu, na minha ansiedade, né, não acostumado com esse tipo de coisa e também não dando a constância necessária para que eu pudesse criar aquela determinada audiência, eu acabo deixando de lado. Então, essa tentativa agora aqui é uma tentativa de tentar fazer as coisas acontecerem. Só que ao mesmo tempo que eu fico pensando, poxa, tô fazendo o que aqui? Um podcast sozinho, eu, meu microfone, na sala da minha casa, que porventura aqui é muito silencioso, então acabo que não tem nenhum problema com um áudio externo. A minha preocupação é que isso aqui seja basicamente um áudio chato de WhatsApp. Você já viu aquela pessoa que te manda um áudio acima de 1 minuto? E todo mundo, a grande maioria, fala: ah não, odeio áudio de WhatsApp. Odeio quem me manda áudio comprido. Nossa, o que é isso aqui? É um podcast? Meu Deus, é uma missa. O que é isso? É um sermão? Então, muitas vezes eu escuto isso e acabo ficando desmotivado. Falei, poxa, quando você dá uma ideia legal, quando você manda um áudio para uma pessoa... Eu já mandei áudio de 3, 4, sei lá, 8 minutos. Eu acho que foi o áudio mais comprido que eu mandei. Mas por que eu mandei um áudio dessa... Não, mentira. Lembrei. O áudio mais comprido tem 14 minutos. Foi uma briga aqui no condomínio. Eu tive que falar algumas verdades próximo a uma eleição que tivemos aqui, que algumas pessoas de má índole queriam tomar o poder, vamos dizer assim. Então, assim, a minha percepção sobre isso é, poxa, um monte de gente reclama, né? É mais gente reclamando de áudio comprido, de gente palestrando, de palestrinha, de quem fala demais, do que elogiando. Então, eu acabo me perdendo muitas vezes no que fazer, mas eu mesmo assim fiz. Vim aqui, abri esse microfone e cá estou, falando com vocês. Então, minha trajetória de tentativas na internet, ela se baseia basicamente no que as pessoas me disseram, nunca no que eu achei que eu era capaz. Então, eu escuto, pô, Rodrigo, você é engraçado, poxa, Rodrigo, você fala bem, poxa, Rodrigo, você tem a voz de locutor, poxa, Rodrigo, eu adoro seus stories, poxa, então o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir?
eu tenho que tentar coisas diferentes. Porque essas pessoas que me falam isso são pessoas que já me conhecem, são pessoas que já me seguem. Eu preciso cativar de alguma forma um público inédito. Alguém que nunca tenha visto o que eu faço e que também se simpatize com isso. Então a ideia hoje aqui é realmente falar sobre toda essa vontade que eu tenho, falar sobre as experiências que tive ao longo da minha vida digital, vamos dizer assim, e tentar de fato determinar um caminho a ser seguido para que eu possa viver disso. Tendo em vista que parece que eu tenho algumas habilidades aí, parece que as pessoas notam isso e então parece que pode dar certo. Essa é a minha única vontade. Então, eu espero que ao final desse podcast, ao final desse episódio aqui, a gente consiga estabelecer aí um diálogo entre eu e vocês, para que vocês possam dizer: poxa, é legal saber das tuas experiências, Rodrigo, mas eu gosto mais de ver você numa pegada mais séria. Ou não, Rodrigo, ficou muito chato, não dou conta de escutar 2 minutos do que você estava falando. Então, assim, cai fora. O feedback é muito importante. É claro que a minha vontade, ela deve prevalecer, sempre, para qualquer atividade que eu venha fazer na minha vida. Nunca posso dar 100% de importância na opinião das pessoas, mas o feedback de quem eu devo escutar, eu sei. Isso eu sei. São geralmente as pessoas que gostam de você, são as pessoas que torcem pelo seu sucesso, são as pessoas que entendem do assunto, muitas vezes, que você está tentando se inserir. Então vale a pena, sim, ler todos os comentários, vale a pena, sim, receber mensagens de feedback. Enfim, e os números por si só vão dizer ao longo do tempo. Agora, eu preciso manter essa constância. E eu garanto para vocês que hoje, isso aqui é apenas um piloto que a gente chama. O que é um piloto? É ver se eu consigo realmente fazer isso sozinho, dentro da minha casa. Verificar se realmente o áudio ficou bom, se o assunto que eu trouxe para vocês tem relevância e quantos de vocês escutaram do início ao fim. Essas são as coisas que vieram aqui na minha cabeça agora. É claro que tem muitas outras métricas aí, outras informações para a gente colher, para saber para que lado devemos ir, mas a princípio é basicamente isso. Então eu acredito que nesse primeiro episódio ele é realmente um balizador para o que a gente vai fazer no futuro. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo trazer para vocês aqui histórias da minha vida, histórias das outras pessoas que muitas vezes elas não têm a desenvoltura ou a coragem de expor. É claro que sem muitas vezes identificar as pessoas, por quê? Porque podem ser histórias aí um pouco mais constrangedoras, ou muitas vezes envolvendo pessoas famosas que você não pode citar o nome, mas eu quero trazer para vocês entretenimento puro, algo que vocês consigam escutar e falar assim: poxa, cara, não consigo ficar sem escutar o que o Rodrigo tem para dizer no dia de hoje. Eu quero fazer isso para levar entretenimento, felicidade, humor e muitas vezes assuntos mais sérios também. Eu comecei hoje falando para vocês um assunto sério da minha vida. É uma vontade que eu tenho de fazer isso há muito tempo, mas eu não tenho, eu não consigo simplesmente colocar no papel e executar. Então eu resolvi fazer de qualquer jeito. Isso é um assunto sério para mim, um assunto extremamente delicado, onde eu tentei diversas vezes várias coisas e acabei deixando tudo em panos quentes. Agora, não. Agora eu vou dar sequência, de fato. Então eu comecei assim, já tô num tom mais alegre, já tô até com vontade de contar algumas coisas que aconteceram essa semana para vocês, mas não é o caso hoje. Então, eu pretendo sim trazer aqui um programa, algum conteúdo de fato que possa fazer vocês rirem, que possa fazer vocês chorarem, que possa fazer vocês se inspirarem e que seja entretenimento de fato, que vale a pena você investir seu tempo escutando comigo e ficar comigo esse tempo aqui que a gente está conversando.
Eu quero muito mesmo criar alguns quadros, eu já tenho isso escrito. Por quê? Porque ao longo do tempo que eu fui descobrindo que eu queria trabalhar com isso, eu fui conversando com algumas pessoas. Eu tenho uma grande amiga, Renata Flávia, onde a gente perdeu algumas noites aí de boteco e videochamada, criando quadros e desenhando um programa para a internet. Só que Renata Flávia já é radialista há muitos anos, ela tem muitas atribuições ao longo do dia dela e da carreira dela, então foi difícil a gente tentar se encontrar para poder colocar isso em prática. Mas planejar nós planejamos, escrever nós escrevemos. Então isso me deu uma base legal do que eu posso trazer aqui sozinho para vocês também. Então, como eu falei, não é de hoje que eu penso isso, não é de hoje que eu tenho essa vontade. Eu já venho há muito tempo tentando fazer alguma coisa. E felizmente hoje, não sei porquê, eu simplesmente tive coragem. Na verdade eu até sei. E vou falar para vocês. Eu venho há muito tempo pedindo um direcionamento para muita gente. Para as pessoas que entram na minha vida, para as pessoas que passam na minha vida, para as pessoas que falam o que eu devo fazer. Eu venho sempre pedindo direcionamento. Mas quando eu descobri que eu deveria pedir esse direcionamento para Deus, eu comecei a ter algumas respostas que eu antes não tinha. E muitas vezes essas respostas vinham após uma oração, ou depois de uma semana de oração, ou muitas vezes até na própria igreja, quando você escuta ali o padre, o pastor, um líder espiritual falando as coisas para você, para o povo, para a população ali que está envolvida, as coisas vão se organizando na sua cabeça. Infelizmente eu cheguei até aqui por conta disso. E eu sou muito grato a Deus. Todos os dias eu agradeço por toda a inspiração, por toda a energia, por toda a vontade de fazer algo que me surge. Porque não é fácil. Num período de pré-pandemia, durante e pós, eu mudei muito a minha vida profissional. E isso mexeu muito comigo. E felizmente, aos poucos, eu venho recuperando um pouco de tudo isso para conseguir canalizar essa energia que eu tenho, as habilidades as quais eu adquiri ao longo da minha vida, para fazer algo que realmente eu gosto, para fazer algo que realmente eu acredito que pode dar certo dentro da minha vida profissional. E pensem vocês que o que eu estou fazendo aqui é simplesmente um passatempo ou uma terapia. Não, pelo contrário. Eu tenho muita vontade de fazer isso aqui virar tão profissional quanto um programa de rádio e televisão. Eu tenho tanta vontade de trabalhar nesse meio há tanto tempo, mas a vida da gente vai dando voltas e voltas e você acaba indo por aquilo que parece que é mais cômodo, ou parece que você leva mais jeito, ou parece que a sociedade aceita melhor. Então eu deixei toda essa parte que eu sempre quis trabalhar dentro de mim em stand-by. E durante essa transição, durante essa mudança radical dentro da minha vida profissional, eu acabei falando, poxa, já que as coisas estão assim, por que não fazer aquilo que eu sempre quis fazer? Aquilo que sempre tocou meu coração, aquilo que sempre brilhou os meus olhos. Então cá estou com vocês. Eu, mudando de saco para mala, eu diversas vezes já tentei fazer alguma coisa com o meu filho Bento. Quem me segue no Instagram, nas redes sociais aí, eu tenho Instagram e Facebook, basicamente. Quem me segue sabe que o Bento é a estrela do meu Instagram. O Bento, na verdade, as pessoas que me seguem por causa do Bento. É a coisa que eu mais escuto. Nossa, eu adoro seus stories com o seu filho. Nossa, eu morro de rir o que você faz com o seu filho. Nossa, o Bento é lindo, ele é muito fofo, ele é um menino muito inteligente. Ou seja, as pessoas conhecem o Rodrigo através da figura do pai. O pai Rodrigo, o pai do Bento. E isso é muito bom, para mim isso é excelente. Eu amo ser o pai do Bento, eu amo ser reconhecido por ser um bom pai, apesar de eu achar que não faço mais do que minha obrigação, né? Dentro de uma
de uma sociedade onde, na maioria das vezes, a mãe cria o filho, é um pouco diferente comigo, por quê? Por uma questão de opções e após a minha separação. Então, acaba que o Bento mora comigo, então eu passo a maior parte do meu tempo com ele. É natural que o que eu exponha na internet é eu e ele, né? Então, isso acaba dando uma falsa impressão de ser um super pai, mas na verdade eu sou um pai normal, né? Com uma atribuição que é uma obrigação, no meu ponto de vista também, onde eu tento fazer ela da melhor forma possível. Mas sou muito falho e gostaria de ser muito melhor, pode ter certeza disso. Isso não me faz ser um super pai. Eu sempre deixo isso bem claro para todo mundo que vem falar comigo. Então, o fato de eu expor ele nas redes sociais, isso que me deu a audiência que eu tenho. Eu falo de uma forma parecendo que eu tenho uma super audiência. Claro que eu vou ter. É claro que eu vou ter, mas as pessoas, o engajamento, né, tudo que permeia ali os vídeos, os stories, os reels do meu Instagram é basicamente 90% Bento. Deu um soluço aqui, minha boca ficou seca. Vou pegar uma água aqui pra mim, peraí. Só um pouquinho. Pra vocês verem o nível de improviso da minha fala hoje, do meu programa hoje, é justamente o que eu falei. Eu abri o microfone e comecei. Eu simplesmente vou fazer, não vou esperar mais. Então, 90% do conteúdo que eu venho fazendo dentro do Instagram, eu não gosto de falar conteúdo porque eu não sou produtor de conteúdo, eu simplesmente exponho ali as coisas que eu gosto de brincar com as pessoas que me seguem, que na grande maioria são amigos, colegas, pessoas as quais eu conheci na rua. Eu não tenho um crescimento orgânico e frequente do meu Instagram, não. Eu simplesmente, ali no meu Instagram, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que me seguem são pessoas as quais eu já passei por elas em algum momento. Seja numa festa, seja numa reunião de amigos, seja no trabalho, seja na vida profissional, seja num evento, em família. Ali dentro do meu Instagram, na grande maioria das pessoas me conhecem. Então, tudo que eu faço, eu envolvo o Bento, e isso acaba sendo também uma segunda coisa que eu tentei fazer dentro da internet, que foi aproveitar dessa vida que a gente leva, eu e ele, né, para gerar um conteúdo de fato, né, de paternidade ali, entre pai e filho, e mostrar o dia a dia, né, falar das coisas boas da escola, falar de como a gente vive, do que a gente faz. Só que ele não leva muito jeito para isso, porque ele não gosta de conversar na frente dos outros, saber que está sendo gravado. Ele passou de uma fase onde ele era mais novinho ali, vamos dizer, 5, 6 anos, onde ele gostava muito de aparecer. Agora com 8 anos, de 7 para 8 anos, ele já está numa fase mais adolescência infantil, onde ele acha que ele é dono da razão, que ele tem as ideias dele, que ele não gosta muito de aparecer, tem uma certa vergonha para uma coisa e muita ousadia para outras. Então, é uma explosão de emoções dentro de um ser pequeno. Parece até como é que fala? Aquele sol do Homem-Aranha, esqueci agora. Que é uma bolinha bem pequenininha que pode fazer um estrago grande. É uma propriedade química ali, sei lá como é que é o nome daquilo. Mas ele é um menino de ouro. Não posso reclamar de nada, porque o Bento para mim é o meu melhor amigo, o meu maior companheiro, a pessoa que eu mais amo nesse mundo e o responsável por eu ser quem eu sou de 8 anos para cá. Porque acreditem se quiser, antes de você ter filho, você é uma pessoa. Depois que ele nasce, você se torna outra. Automaticamente. Você começa a ter medo de muita coisa que você não tinha. Você tem medo de deixar a criança. Você tem medo de morrer. Enfim, isso é papo para outra conversa nossa. Mas enfim, então eu tentei muitas vezes com ele. Eu tenho até 2 vídeos. Um vídeo de propaganda do podcast, que a gente chamou de podcast pobre, porque na ocasião não tínhamos microfone. E foi justamente isso que fez eu comprar esse microfone que eu estou usando aqui agora, porque eu queria dar sequência naquele projeto com ele. E a gente chegou a gravar um episódio.
Eu acho que deu assunto para uns 25, 30 minutos no máximo. Eu e ele aqui em casa. A gente falou sobre as coisas da escola e outras coisas mais. Mas, enfim, né? Quem sabe um dia a gente consegue começar a fazer alguma coisa juntos. Seria algo. Na verdade, seria o que eu mais gostaria de fazer seria fazer algum conteúdo com o Bento, porque eu sei que nós vamos viver juntos por muito tempo, pelo mínimo mais 10 anos, né? Até ele completar 18, vamos dizer assim, e ele querer fazer alguma coisa, por exemplo, como um intercâmbio, ir embora, sei lá, vai saber. Com 16 já dá, né? Enfim. Mas eu acho que a gente teria aí um bom tempo juntos para potencializar a nossa relação de pai e filho, para aproveitar disso justamente para tornar a vida de outros pais, outros filhos mais conectada, mostrar o tanto que a gente se ama, o tanto que a gente consegue fazer coisas juntos, enfim, levar um conteúdo bem familiar, bem bacana, bem engraçado também, porque a gente só fala bobagem o dia inteiro. A gente só faz bobagem, eu e o Bento. Então seria bem bacana se eu pudesse, se eu conseguisse, não convencê-lo, mas deixá-lo confortável. Porque a criança a gente não entra na mente desse jeito, mas se eu deixasse ele confortável a ponto dele realmente querer fazer isso comigo, seria muito bom. Até para a carreira profissional dele futuramente, quem sabe, ele conseguiria desenvolver habilidades de forma antecipada para poder entrar no mercado de trabalho ou para dar sequência justamente nesse trabalho para a internet. Porque é trabalho, tá, gente? É trabalho. Muitas vezes a gente assiste um vídeo no YouTube, a gente assiste um conteúdo de um influencer e a gente menospreza aquilo, mas na verdade por trás daquilo tem um processo criativo, a pessoa se prepara, a pessoa como é que fala? Investe o tempo dela para fazer aquele tipo de gravação ou aquele tipo de vídeo, ou acaba se reunindo, fazendo, né, colaborações aí com outras pessoas para poder tornar a coisa mais agradável, mais atraente para o público ao qual elas desenvolvem. Então, esse trabalho da internet é um trabalho muito sério, muito sério. E ele pode se desdobrar em várias outras coisas, né? Por exemplo, você pode ter um programa, como assim como eu estou querendo ter, mas você pode, a partir do momento que você tem uma audiência, hoje você tem uma série de formas de monetizar através de produtos digitais que você cria na internet. Então, estão aí, na verdade, vários exemplos disso. É um influencer que acaba ficando famoso, que acaba criando uma marca, que acaba vendendo seus produtos, criando outras formas de ajudar outras pessoas através de cursos, e isso tudo é uma forma de renda. Então eu olho para esse mercado com um olho muito grande. Eu gosto desse tipo de coisa, acho que faz sentido para minha vida. Então, o meu objetivo aqui agora é criar minha audiência, é realmente levar algo interessante para vocês, até que eu consiga criar coisas melhores ainda e entregar para mais pessoas. Esse é o grande objetivo nesse primeiro momento. Então, meus amigos, hoje, nesse dia frio, nesse dia que nasceu meio cinza, que para alguns pode ser terrível, mas para outros pode ser o melhor dia do ano, eu estou dando um pontapé inicial nesta bagaça, com esse microfone ligado, sozinho dentro da minha casa. Então fiquem atentos para o que vem por aí. Espero que minha fala tenha sido agradável aos ouvidos de vocês. E agradeço do fundo do coração quem me escutou aqui. E por favor, vou pedir um grande favor. Deixe aqui o seu comentário, a sua ideia, o seu feedback, que é muito importante. O que eu devo fazer, o que eu devo mudar, se tem muito ruído, se não tem. É muito importante, porque através dessas ideias, através dessas opiniões, através daquilo que realmente fizer sentido, que venha de vocês, que são o meu público, eu vou melhorar.
e trazer cada vez mais coisas melhores para os ouvidos de vocês. Ok? Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite, uma excelente tarde, um excelente dia. Seja lá que hora for agora. Mas estou finalizando minha primeira fala às 7h47 do dia 3 de novembro de 2022. Um beijo no coração de todos vocês. Fui.